Olá a todos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos aí no nosso canal. Obrigado aí pela companhia e por poder estar dando aquele positivo em tudo aquilo que nós estamos ensinando. Nós ensinamos aqui numa linha dispensacionalista, uma interpretação literal das escrituras e profecias e principalmente pegando aí um gancho, uma linha doutrinária batista regular, tá bom? Essa é a continuação dos estudos em escatologia que estamos dando aqui no canal de YouTube e também para os irmãos que participam ali do grupo RH Teologia, no grupo do WhatsApp, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja, ok? Um assunto também muito interessante, um assunto em que muitas pessoas têm deficiência de pensamento, diferença também de pensamento, em vista que há uma grande quantidade de informações sobre esse assunto, tá bom? Nós precisamos entender que o arrebatamento da igreja é algo ensinado pelas Escrituras. Jesus Cristo mesmo ensina lá em João capítulo 14, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito. Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Olha só a promessa de Jesus Cristo. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, a promessa de Cristo é essa. Assim que chegar o tempo determinado, ele vem buscar a sua igreja. O propósito de Cristo, então, no arrebatamento, é fazer o quê? Receber a igreja, ali na profecia bíblica, apresentada como a noiva de Cristo. Então, observe só uma coisa interessante. Para quem é o arrebatamento? O arrebatamento é somente para os salvos que fazem parte do período da igreja. Onde começa o período da igreja? Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu, ali como que línguas de fogo sobre os discípulos, ali então começou a igreja. E a igreja vai terminar quando? O período da igreja vai terminar justamente quando houver o arrebatamento dela, quando Cristo levar a sua igreja para estar junto dele para sempre. Nós vamos observar ainda no decorrer do estudo que na ocasião do arrebatamento, os corpos de todos aqueles que morreram em Cristo, ou seja, os salvos, estamos falando dos salvos do Novo Testamento, da época da igreja, eles vão ser ressuscitados. E isso vai se dar numa fração de segundos, e aqueles que estiverem vivos na ocasião serão transformados. Para quê? Para subirem juntos, então, ali para o encontro com o Senhor nos ares. Jesus fala, o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, ele diz assim, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, está falando dos mortos em Cristo, a encontrar o Senhor nos ares. Observa só essa diferença aqui, Jesus não vai pisar na terra, Jesus vai estar lá nos ares, nós é que iremos ao encontro do Senhor, conforme o apóstolo Paulo ensina, tá bom? E falando então um pouquinho sobre o arrebatamento da igreja, o que vai acontecer? O texto eu falei agora há pouco, João 14,3, Jesus disse que vai nos levar para que onde ele estiver nós também estejamos junto com ele para sempre. Arrebatamento vem do grego e significa o quê? Retirada brusca, significa rápido, tá? Por isso o arrebatamento será uma coisa rápida, que será algo realmente ali como ensinado num piscar de olhos, tá? Não será um evento sucessivo, será algo rápido, quando o mundo e quando nós percebemos já aconteceu ali o arrebatamento, ok? Nós vamos observar, ou nós observamos já no período da história da igreja, e isso inclui cristãos e não cristãos, pessoas se aventurarem em marcar o dia e a hora em que o Senhor Jesus voltaria. Aqueles que não são cristãos dizem que o mundo iria se acabar ou coisa parecida, tá? Inclusive, existem até seitas, existem religiões que começaram justamente nessa tentativa aí de encontrar uma data, um dia, uma hora para a volta de Jesus Cristo, tá bom? Mas a Bíblia não apresenta isso. Vamos observar que o arrebatamento da igreja vai ser algo tão repentino que não vai haver chance para as pessoas se arrependerem ou se prepararem ali para a ocasião do arrebatamento.
Então, muitas pessoas podem... Existe até um ditado, né, uma brincadeira, uma piada, que as pessoas dizem assim: quando o cidadão for arrebatado, eu vou segurar no pé dele para subir junto para o céu. Não vai haver essa oportunidade, vai ser rápido, tá? Então, as pessoas têm ainda a oportunidade hoje de aceitarem Jesus Cristo para que não corram ali o risco de ficarem deixados para trás, tá bom? Observe aqui rapidinho em 1 Coríntios 15, 52, que o arrebatamento ele vai ser no abrir e fechar de olhos. Paulo ensina lá em 1 Coríntios, e ele diz que vai haver um som de uma trombeta. Então, a ideia é que os salvos, somente os salvos, vão ouvir essa trombeta, tá bom? E a partir do momento que eles ouvem essa trombeta, logo os seus corpos serão transformados. Lembrando que antes, o que vai acontecer? Os mortos serão ressuscitados. Então, tanto os mortos, crentes da época da igreja, que vão ressuscitar, e se nós estivermos vivos hoje, Jesus Cristo viesse hoje, nossos corpos seriam transformados, iríamos subir juntos para o encontro com o Senhor nos ares. Iríamos subir juntos com os nossos entes queridos cristãos, servos de Deus que morreram, e então ali para nos encontrarmos e vermos para sempre com Jesus Cristo, tá? No versículo 54, Paulo fala que o arrebatamento terá a vitória final sobre a morte, tá? Então, ou seja, tanto os mortos crentes vão ressuscitar, quanto nós seremos transformados, e a morte já não terá mais ali poder sobre nós, nem domínio, e nem haverá o porquê temermos a morte, tá bom? E em 1 Tessalonicenses 4,18, Paulo diz que nós devemos consolar uns aos outros com essa promessa, com essa afirmação de que Cristo então vai vir para buscar a sua igreja, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a questão da iminência do arrebatamento. O que é iminência? Iminência quer dizer que não vai haver ou não tem nenhum sinal, não tem nenhum aviso prévio e obrigatório que vai ali existir, mostrando para a gente a vinda de Cristo para buscar a igreja. Então, quando falamos que o arrebatamento é algo iminente, isso queremos dizer o quê? Que vai acontecer a qualquer momento, sem aviso prévio, nada. Tá? Então, para outros acontecimentos, sempre vai haver uma linha sucessiva de acontecimentos, mas para o arrebatamento não. Tá? A hora e momento, nós vamos estar subindo aos céus na ocasião do arrebatamento. Isso quer dizer o quê? Que pode ocorrer ainda esse ano, ou daqui a vários anos, pode acontecer daqui a 2 dias, pode acontecer hoje. Tá? A questão é que, como Paulo diz lá em 2 Timóteo 13, que nós vivemos em dias difíceis, onde a igreja, a verdadeira igreja de Jesus Cristo, ela padece, ela é atacada por várias investidas, às vezes até mesmo partindo dentro de si mesma. Tá? Então, a iminência diz que nós devemos aguardar a qualquer momento a volta de Jesus Cristo, a qualquer hora, a qualquer momento, mais do que nunca. Pode ser, inclusive, que ele volte hoje, tá bom? Alguns textos aí que falam sobre a vinda iminente de Jesus Cristo para buscar a sua igreja estão aí em negrito, e principalmente lá em Apocalipse, capítulo 3 e capítulo 22, Jesus Cristo, nesses textos em questão, diz: eis que venho sem demora. Tá? Então, essa é a promessa e temos que aguardar a sua promessa. A qualquer momento ele está vindo para buscar a sua igreja. Portanto, a igreja ela aguarda alguém, ela aguarda uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Ela não aguarda uma série de eventos. Tá? Então, se você está procurando aí na Bíblia algum sinal que vai mostrar o arrebatamento, você não vai encontrar, porque o arrebatamento ele é iminente. Ok? Que isso fique bem claro para todos nós. Nós vamos observar aqui rapidamente um resumo aí sobre o arrebatamento. O estágio do arrebatamento. Primeiro, Jesus vai descer do céu, ali até as nuvens, e nós vamos ouvir um som de trombeta. Em seguida, os mortos em Cristo vão ressuscitar, talvez aquele seu ente querido que morreu, que faleceu, que o Senhor levou, eles vão ressuscitar primeiro. E depois, Paulo diz: nós os vivos, que estivermos vivos e permanecemos aqui na terra, nós vamos ser arrebatados, certo? De certa forma, vamos ser transformados e vamos ser arrebatados, tirados dessa terra juntamente com eles nas nuvens. Então, encontraremos com o Senhor, é o ajuntamento da noiva ali com o noivo, e vamos estar para sempre com Cristo. A partir do momento do arrebatamento, nunca mais vamos nos separar
de Jesus Cristo, tá? Oh, coisa maravilhosa isso. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, esses estágios aí, tá bom? Um pequeno gráfico aqui, nós vamos trabalhar com esses gráficos a partir de agora. Nós estamos falando sobre a segunda vinda de Cristo, tá bom? Observe que a segunda vinda de Cristo, ela vai ser em duas fases, ok? Os aliancistas, né, e outras linhas de tradução, de interpretações, vão dizer que isso aqui não tem cabimento. Mas na nossa linha de interpretação, a segunda vinda de Cristo, ela tem duas fases. Observa aí que tem a cruzinha que eu coloquei na linha do tempo. Nessa linha do tempo, essa cruzinha significa ali a crucificação de Jesus, tá bom? Depois da crucificação de Jesus, que ele ressuscita, vai para o céu, vem o período da igreja, que é essa igrejinha que está aí. Nesse período da igreja, o próximo passo da linha escatológica, qual é? É justamente o arrebatamento, ok? Então, a segunda vida de Cristo vai ser em duas fases. A primeira dessas fases é justamente o arrebatamento, que é isso que nós falamos nesse vídeo, tá bom? Depois, o que vai acontecer? Vai acontecer os 7 anos de tribulação, tudo bem? Nesses 7 anos, 3 anos, os primeiros 3 anos e meio é a tribulação, e os últimos 3 anos e meio é que nós chamamos de grande tribulação, que é a perseguição do anticristo sobre os fiéis ali, tá bom? Então, esse é o pequeno vídeo, né, demonstrando aí de uma forma bem sucinta a questão do arrebatamento. Acompanhe os textos que foram colocados para ficar bem na sua mente. Tá bom, meus irmãos? Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês, possamos aprender cada vez mais sobre essa questão. No próximo vídeo, se o Senhor permitir, nós falaremos então o que vai acontecer com os crentes quando chegarem lá no céu após o arrebatamento, tá bom? Que Deus abençoe, continue acompanhando, compartilhe, né, esses vídeos com seus amigos, seus entes queridos, com a sua igreja, tá bom? Inscreva-se aí no canal, dê aquele curtir, tá bom? Que Deus nos abençoe e que possamos alcançar cada vez mais pessoas para ensinarmos a palavra do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe meus irmãos aí da Igreja Hebron, da Igreja Ágape, do Grupo RH Teologia. Que Deus esteja sempre sustentando a cada um de vocês, tá certo? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, então.